A todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. A você que está aqui conosco todas as noites das correntes do bem, seja mais uma vez muito bem-vindo. A você que está chegando hoje pela primeira vez, paz e bem, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual do Lar Francisco de Assis, que as vibrações do nosso lar de amor possam chegar em cada lar aqui representado, em cada coração, porque esse é um momento de nos unirmos independente das distâncias físicas, porque quando estamos conectados para o bem maior, quando estamos conectados com a intenção de fazermos o bem, de estarmos juntos, não há barreiras físicas que nos separem. Então esse é o momento de nos unirmos, sendo mais um elo dessa corrente de amor, de luz, de serenidade, porque precisamos sempre nos harmonizarmos, nos trazermos de novo para dentro de nós, olhando para esse lugar que nos traz tanta paz, que é o lugar de estar conosco, que é o lugar que nos desperta para as nossas verdades maiores, para a nossa essência. E estarmos aqui nos traz sempre esse convite de repensarmos a nossa vida, de repensarmos as nossas ações, através de tantas coisas que ouvimos nessas palestras que nos despertam para a nossa transformação. E nesse mês de setembro, estamos dedicando a corrente do bem aos nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão angustiados, com pensamentos de desistir da própria vida. E nesse mês de setembro, onde existe a campanha do Setembro Amarelo, esse é o momento em que, mais uma vez, aqui estamos lembrando a importância da vida, lembrando que nós somos imortais, que toda dor passa, que podemos buscar ajuda, que podemos buscar um irmão, um companheiro, que possa nos ouvir, que possamos buscar lugares especializados, como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, onde a gente, durante todo o mês, está colocando o telefone, onde temos pessoas disponíveis para nos ouvir, nos acolher, naqueles momentos em que muitas vezes estamos desesperados e querendo nos livrar daquela dor que não suportamos mais. E muitas vezes desistir da vida é uma tentativa de nos livrarmos de uma dor que não estamos suportando. Mas quando buscamos ajuda, podemos ser ouvidos e essa escuta pode muitas vezes nos trazer um acolhimento, um conforto, e onde novos caminhos podem se abrir. Então, essa corrente do bem é dedicada a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estejam passando por um momento difícil. Se você conhece alguém que está assim, compartilhe, ainda dá tempo, convide para assistir a nossa palestra de hoje. E também enviamos todas essas vibrações àqueles nossos irmãos que em algum momento, pelo desespero, desistiram da vida e se encontram precisando também das nossas preces e das nossas melhores vibrações. Hoje nós vamos receber aqui, mais uma vez, um querido companheiro, o Jean Paul, da página @umgayespírita. Então, para quem nos acompanha, nós já tivemos essa oportunidade de ouvi-lo, e foi muito bom. E hoje o Jean Paul vai nos trazer um tema que eu acredito que seja da maior importância,
que é a prevenção do suicídio em pessoas LGBTQI+. Jean Paul, se eu estiver errando alguma coisa, tem termos que às vezes fogem, né, ao que nos é mais familiar. E ele vai trazer essas reflexões, porque quantas vezes somos preconceituosos, quantas vezes deixamos de acolher um irmão em sofrimento, seja pela sua escolha sexual, seja pela sua identidade, seja pela sua cor, seja pela sua escolha religiosa, e quantas vezes rejeitamos um irmão que, como nós, passa por tantas dores, e às vezes essa rejeição, esse não acolhimento, leva a um sofrimento tão grande que muitas vezes há também o pensamento de desistir da vida. Então, Jean Paul, daqui a pouco eu vou pedir a você que desbloqueie a sua câmera, o seu microfone, e que mais uma vez nos brinde com as suas palavras, com as suas reflexões. Seja muito bem-vindo e que Jesus te abençoe enormemente nessa noite, te inspire, que você possa tocar muitos corações. Então convidamos a todos que peguem uma garrafinha de água, um copo d'água, aquela água que a gente sempre pede que seja colocado ao lado durante a corrente do bem, porque na prece final a gente pede aos espíritos que nos acompanham nesse trabalho de amor que transformem essas águas através da modificação molecular, da magnetização, no remédio que cada um necessita para o seu equilíbrio e a sua recuperação. Então vamos fazer a nossa prece, pedir a permissão para mais uma palestra, vamos nos harmonizando. Então vamos juntos. Eu acho que eu perdi aqui a página, mas eu já acho. Se eu não conseguir colocar a música, a gente faz sem música mesmo. Então vamos, nesse momento, nos preparar para a prece. Não estou conseguindo, então vamos fazer sem música mesmo. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos sentir a doce presença da nossa Mãe Maria a nos envolver com seu manto de luz, acalmando os nossos corações. Vamos sentir em nossos corações a presença do nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus. Vamos sentir a mansa presença do nosso irmão amoroso, Francisco de Assis, patrono do nosso lar Francisco. E nesse momento, Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, de joelhos em espírito, te pedimos a permissão para mais uma vez iniciarmos a palestra da noite de hoje da corrente do bem do nosso lar. Te pedimos que nessa noite possamos estar aqui plenos, entregues, livres de qualquer impedimento que nos coloque aqui disponíveis para receber tudo aquilo que a espiritualidade nos preparou para essa noite, através da inspiração ao nosso irmão Jean Paul. Que essa possa ser uma noite de harmonia, de paz, de serenidade, e que essa palestra
possa tocar fundo a todos os corações que aqui estão interligados nessa noite, encarnados e desencarnados. Que essa palestra de hoje e todas essas vibrações cheguem a todos aqueles irmãos em sofrimento, todos aqueles que se encontram angustiados, passando por uma profunda dor e muitas vezes pensando até em desistir da própria vida. Que eles sejam consolados, que eles sejam acolhidos, que possam sentir todas essas vibrações de amor. Que essas vibrações alcancem aqueles irmãos que em algum momento de desespero desistiram da própria vida. Que eles também possam se abrir para se perdoarem, para receber todo esse amor. Que chegue também aos familiares daqueles que perderam, entre aspas, alguém querido pelas vias do suicídio. Que sejam consolados, amparados. E que nessa noite possamos receber todo o amparo, todo o equilíbrio que cada um de nós necessita. Que o palestrante dessa noite, o nosso irmão Jean Paul, possa ser iluminado, possa ser amparado, possa estar cercado pelos bons amigos espirituais a protegê-lo e que as suas palavras sejam dirigidas a cada um de acordo com as suas necessidades. Que ele seja uma ferramenta fidedigna da espiritualidade na noite de hoje. Fique conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Jean Paul, pode desbloquear o seu microfone, a sua câmera e mais uma vez nos brindar com as suas palavras. Paz e bem, que Jesus te abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela. Mais uma vez, um prazer enorme poder estar aqui com vocês para a gente conversar. Tema tão importante, né? Aproveitando aí a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha importantíssima na prevenção do suicídio, já que uma das principais causas de morte entre jovens, uma questão mesmo de saúde pública, né, no Brasil e no mundo, tanto que foi criada essa campanha do Setembro Amarelo. E aí, alinhando essa campanha com a temática LGBTQIA+, né, qual o impacto desse suicídio nas pessoas LGBTQIA+, quais são as origens desse sofrimento, as causas que levam uma pessoa a se suicidar, e vamos falar um pouco também do nosso papel, né, de prevenção, qual a nossa responsabilidade nisso tudo, né. Tem como eu compartilhar minha tela com vocês, igual eu fiz da outra vez? Acho que eu consigo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que está aparecendo aí, está carregando. Beleza. Então, tá aí o tema da nossa noite de hoje, né? Suicídio na comunidade LGBTQIA+. Antes de mais nada, a gente precisa entender essa sigla, né? O que é essa comunidade, o que é essa população LGBTQIA+. Muitas pessoas ainda desconhecem essa sigla, esse termo, ou até a sua importância, já ouviram falar, mas não entendem muito bem o que significa isso, né? Bom, essa é uma sigla que inclui identidades de gênero e orientações afetivo-sexuais. Então, quando a gente está falando de orientação afetivo-sexual, a gente está falando do nosso objeto de interesse afetivo, romântico e também sexual. E aí, nessa sigla, a gente tem essa orientação afetivo-sexual representada pelo LGB. A gente está falando do S, ou seja, mulheres que amam mulheres, gays, o G, homens que amam homens,
E o B de bissexuais, pessoas que amam tanto homens quanto mulheres, têm interesse afetivo sexual tanto por homens quanto mulheres. Isso representa uma parcela das orientações afetivo-sexuais já conhecidas pela humanidade. Na nossa sigla, a gente tem o T também, que identifica uma identidade de gênero, ou seja, a minha identificação psicológica ou não com o meu sexo biológico que me foi atribuído lá no nascimento. Então, eu nasci com pênis, me disseram que eu era menino. Eu nasci com uma vagina, me disseram que eu era menina. Mas algumas pessoas, ao formarem a sua personalidade e a sua identidade, não se identificam com esse sexo compulsório que foi atribuído ao nascimento. E aí elas se identificam com o gênero oposto àquele atribuído ao nascimento. A gente chama essas pessoas, e elas se identificam muitas vezes como pessoas trans. O T, então, representam essas pessoas transgêneros, podemos chamar de transexuais, e aquelas pessoas que nasceram com a morfologia masculina, mas se identificam com o sexo feminino, algumas vezes elas preferem ser chamadas de travestis, utilizando um termo que era pejorativo, mas que se apropriam agora desse termo para se identificarem, se empoderarem e dizerem: sou travesti, eu existo, me reconheço dessa forma e quero que me respeitem dessa forma. Então, muitas vezes, essas mulheres trans se identificam como travestis, como uma questão de empoderamento, né, de existência e de resistência no mundo. O que ele é um termo guarda-chuva, vamos dizer assim. Ele é de origem da língua inglesa, significa queer, e identifica todas as pessoas que transgridem de uma forma ou de outra, de forma sutil ou de forma muito aberta, essas questões muito polares de masculino e feminino. Então, toda pessoa que, de alguma maneira, na sua identidade, ou na sua orientação sexual, ou na sua expressão de gênero, elas não concordam com esse rosa e azul, vamos dizer, com esse masculino ou feminino muito restrito, né, muito fechadinho, ela pode se identificar como uma pessoa queer, que de alguma forma, então, transgride essa polaridade. A gente tem ainda o I nessa sigla, que representa as pessoas intersexo, ou seja, aquelas pessoas que nasceram com características, desde características morfológicas, de gônada, de sexo, no aparelho reprodutor, externo e interno, até mesmo características genéticas dessas duas polaridades biológicas que a gente tem representadas no mundo, né? São as pessoas intersexo. A gente tem o A também, na nossa sigla LGBTQIA, que pode representar as pessoas aromânticas, ou seja, aquelas pessoas que não têm interesse em manter relacionamentos românticos. O A também representa as pessoas assexuais, ou seja, aquelas pessoas que não têm interesse em manter relações sexuais. E o A também representa as pessoas aliadas, ou seja, aquelas pessoas que estão dentro do padrão esperado da humanidade, mas que entendem e se aliam às causas LGBTs, no sentido de se tornar, de usarem o seu lugar de privilégio e também cederem esse lugar de privilégio para que as causas LGBTs possam ser conhecidas, né, da sociedade, da grande população. E esse mais na sigla, hoje ele é utilizado para que a sigla seja o mais inclusiva possível, incluindo
todas as identidades de gênero e todas as orientações afetivas sexuais já conhecidas ou ainda desconhecidas pela humanidade. Essa sigla, ela é vital, ela é importantíssima, porque ela dá uma certa unidade ao movimento LGBT, ela dá representatividade e ela pode ser utilizada, então, para as reivindicações desse grupo, que é considerado um grupo minoritário. As pessoas LGBTQIA+, são consideradas minoritárias, não no sentido de número, tá? Não é porque as pessoas que se dizem, se reconhecem, se identificam como LGBTs estão em número menor do que aquelas que estão no padrão heterossexual e cisgênero, ou seja, estão em conformidade com o seu sexo biológico. Não é isso. A gente chama esse grupo, entre tantos outros, de grupo minoritário, porque em algum momento histórico e até hoje, como a gente bem percebe, esse grupo ele tem os seus direitos muitas vezes negados, é um grupo muitas vezes perseguido, um grupo muitas vezes torturado, é um grupo que não tem muitas vezes espaço dentro da sociedade para serem quem realmente são. Então, nesse sentido de menos direitos, a gente considera o grupo LGBTQIA+, como desses grupos minoritários, entre tantos outros que existem no mundo, cada grupo aí dentro da sua própria sociedade. Mas o grupo LGBTQIA+, de modo geral, em todo o planeta, ele é um grupo minoritário, porque em todas as sociedades, as pessoas LGBTQIA+, geralmente têm menos direitos do que aqueles que estão dentro desse padrão hetero-cis normativo, né? Em alguns lugares, alguns países, principalmente no Oriente Médio, as pessoas LGBTs ainda são consideradas criminosas e são castradas, são perseguidas, são presas, muitas vezes até mesmo mortas, assassinadas pelo Estado. Bom, demos essa visão geral, então, aí dessa sigla, né, desse termo LGBTQIA+. Mas por que a gente precisa, então, falar dessa população, na qual eu também me incluo? Então, eu estou aqui falando a partir do meu lugar de fala, enquanto homossexual, enquanto gay, e me identificando também enquanto queer, porque é necessário a gente falar desse grupo e de suicídio também. Eu vou trazer para vocês agora aqui alguns dados do perfil Minha Criança Trans, que foram fruto de pesquisas de diversos lugares, pesquisas apresentadas no jornal Carta Capital, pesquisas apresentadas pelo próprio Ministério da Saúde, pesquisas apresentadas pela Pediatrics Association, lá dos Estados Unidos, que é a Associação de Pediatria Norte-Americana, e também dados do The Trevor Project, que é uma organização não governamental norte-americana que atua justamente na prevenção ao suicídio na população LGBTQIA+. Então, esse perfil Minha Criança Trans fez um apanhado geral dessas pesquisas e fez diversas publicações no seu perfil, que eu vou usar aqui como base, né, para a nossa conversa. O primeiro desses dados é o seguinte: jovens LGBT pensam 3 vezes mais em suicídio que jovens cis heterossexuais. O que isso significa dizer? Que uma pessoa LGBT tem 3 vezes mais propensão a pensar em suicídio do que uma pessoa que não se considera LGBT, do que uma pessoa que não é LGBT. E aí a gente está falando somente em pensamento. Esse dado, ele não descreve aqueles que tentaram se suicidar, chegaram às vias de fato, né? A gente está falando aqui só de pensamento. E já é um número
bastante grande, né? Se a gente for pensar que o suicídio é a quarta, se eu não me engano, é a quarta maior causa de morte no mundo. E aí, pessoas LGBTs pensam 3 vezes mais que pessoas heterocis normativas em cometerem esse ato, esse suicídio. Um outro dado que esse perfil traz para a gente é o de que esses jovens LGBTs têm 5 vezes mais chances de realmente tentar o suicídio. Então, alguns partem só do pensamento para efetivamente tentarem o suicídio. E é um número 5 vezes maior do que pessoas cis normativas. Se a gente for colocar isso em números absolutos, a gente vai ver que é grande parte da população LGBT a mais que já tentou suicídio pelo menos uma vez ao longo da sua vida. E 63%, quando a gente está falando de jovens LGBTs, relatam sentir rejeição total ou parcial dos familiares. E muitos são expulsos de casa antes de completarem 18 anos. Então, quando a gente pega esse dado, né, da rejeição, 63% dos jovens já foram rejeitados. Grande maioria é expulso de casa antes de completar 18 anos. A gente vai começando a ligar os pontos e começando a entender, então, o motivo desses números 3 vezes maior do que de pensar em se suicidar e 5 vezes mais chances de realmente chegarem a tentar o suicídio. A gente começa a fazer uma conexão, então, do porquê que esses números são tão altos e do porquê muitas pessoas LGBTs efetivamente acabam tirando a sua vida. Muitos não chegam a tentar um suicídio, mas sofrem perseguição também e sofrem exclusão. Entre os estudantes LGBTs, 60% se sentem inseguros na escola. 73% já foram agredidos verbalmente e 36% chegaram a ser agredidos fisicamente. Então, a gente começa a notar o quão hostil a nossa sociedade e o nosso mundo pode ser com relação à população LGBT. E aí a gente começa a identificar as causas desse sofrimento, desses transtornos, dessa insegurança que a população LGBT sofre e sente na própria pele. Chegando, então, a depressão e crise de ansiedade a atingir crianças LGBT desde muito cedo, que chegam a se automutilar, mutilam a sua genitália e aí podendo chegar à tentativa de suicídio. Como eu falei, muitas vezes, muitos não tentam efetivamente tirar a sua própria vida, mas se machucam, se automutilam, e aí a gente vê aqueles cortes, né, no braço, ou na região do tórax, do abdômen, na região das pernas, porque sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, têm uma angústia muito grande dentro de si, e muitos chegam a querer mutilar a genitália numa tentativa de fazer com que esse sentimento LGBT não esteja mais dentro de si. Mas é importante a gente notar que essa automutilação e a tentativa de suicídio, ela não está ligada ao fato de ser LGBT. É o que a postagem aí do Minha Criança Trans vai dizer. Pessoas LGBT não se suicidam porque são LGBT. Elas se suicidam porque o resto da sociedade não as tratam
como se fossem pessoas. Então, é justamente este ambiente hostil que vai propiciar uma criança que não está dentro daquele padrão esperado pela sociedade a cometer essas tentativas de automutilação e de suicídio. Vamos falar, então, mais efetivamente dessa questão desse ambiente hostil, porque é neste ambiente hostil que a gente vai criar, nós, enquanto LGBTs, uma autopercepção, uma percepção sobre nós mesmos, quem somos, qual o nosso lugar no mundo, qual o nosso papel na sociedade. E é essa autopercepção que vai nos criar esta angústia, essa depressão, esta ansiedade, que pode nos levar, então, a uma automutilação, uma tentativa de suicídio. Tem uma postagem do Universo LGBTQIA+, que diz assim, e é muito representativa das pessoas LGBTQs. LGBTQ culture é atrasar a sua vida em 10 anos, porque você só começa a se sentir bem na sua pele a partir dos 18 anos de idade. É claro que aqui eles estão fazendo uma generalização, né? Mas essa postagem, essa publicação, ela é muito representativa do nosso sentimento enquanto LGBT, né? Muitas vezes, quando a gente vai formando a nossa personalidade ao longo da infância, e a gente tem aqui a nossa espontaneidade, né? A gente traz a nossa espontaneidade, a gente é repreendido, porque a gente não está cumprindo com aquele papel de gênero que é esperado para o nosso sexo biológico, né? Então, se eu nasci um menino com pênis, me disseram que eu sou menino a vida toda, mas ao longo da formação da minha identidade, da minha personalidade, eu trago uma espontaneidade muito feminina, que é categorizada como feminina, eu sou reprimido nessa minha espontaneidade. E aí eu começo a me apagar. E aí eu não quero ser repreendido. Então eu começo a tentar mudar a minha personalidade, tentar adequar a minha espontaneidade de personalidade ao padrão que é esperado de mim. E aí eu começo a não ser mais quem eu sou. E é por isso que ele diz, a gente atrasa a nossa vida e aí 10 anos, ou até a idade em que a gente vai conseguir romper com essas limitações, né, com essas repreensões, e realmente poder construir a nossa personalidade da forma que a gente é. E isso acontece geralmente quando a gente consegue se emancipar, né, da nossa família, dos nossos pais, quando a gente começa a se bancar emocionalmente e a se bancar também financeiramente. E aí ele coloca essa idade como mais ou menos 18 anos. E tem um outro post também que vai corroborar essa minha fala, né, do Cérebro LGBTQ, que foi publicada pelo Pedro HMC, que diz assim, ó, pessoas LGBTs não crescem sendo elas mesmas, crescem sacrificando e limitando suas espontaneidades para minimizar humilhações e preconceitos. Nosso maior desafio da vida adulta é escolher quais partes de nós são o que somos de verdade e quais criamos para nos proteger do mundo. E aí a gente entra justamente naquele dado, né? 60% se sentem inseguros na escola, 73% já foram agredidos verbalmente e 36% foram agredidos fisicamente. E aí quando a gente passa, né, por essas violências na nossa infância, na nossa adolescência, ninguém quer ficar sendo alvo de humilhação, ninguém quer ficar sendo alvo de preconceito. A gente começa, então, a sacrificar e a limitar a nossa espontaneidade justamente para não mais ser agredido verbalmente, para não mais se sentir tão inseguro num ambiente que deveria ser seguro, né, para toda criança, todo adolescente, que é a escola, ou até mesmo o ambiente familiar, e isso vai nos causando cada vez mais ansiedade, cada vez mais depressão, porque você imagina você não conseguir ser quem você é no ambiente familiar, no ambiente escolar. A gente não consegue
expressar a nossa totalidade nesses ambientes. E aí a gente precisa o tempo todo vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas espontaneidades para que a gente não seja mais uma vez alvo dessas humilhações e mais uma vez repreendido, né? E aí, muitos, então, não conseguem chegar a essa autonomia de se sentirem bem na sua própria pele, porque a depressão é tão grande, a ansiedade é tão grande, a cobrança é tão grande, que eles acabam optando por tirarem a própria vida numa tentativa de acabar com o problema, né, entre aspas, numa tentativa de deixarem de existir. Das pessoas que cometem suicídio, elas simplesmente querem se livrar desse problema e acham que deixando de existir fisicamente, o problema vai desaparecer. E nesse caso aqui, o problema não é ser LGBT, o problema está na perseguição que nós, pessoas LGBTs, sofremos, né? E aí a gente vê muitas falas na sociedade, nas instituições e na família, que vão corroborar essa autopercepção depreciativa que a gente tem da gente mesmo. Uma delas, por exemplo, é a fala do próprio ministro da Educação essa semana, né, em que ele vai dizer que a causa do homossexualismo, aí, entre muitas aspas, porque desde a década de 80 a homossexualidade não é mais considerada uma doença, foi retirada do catálogo internacional de doenças, e por isso mesmo a gente não deve mais usar o sufixo ismo, porque esse sufixo representa esse período em que a homossexualidade foi considerada doença, e ele vai dizer que, então, o homossexualismo, o ministro da Educação dizendo isso, a causa dele está nas famílias desajustadas. Então, você imagina, você uma criança, um adolescente, que está se compreendendo fora desse padrão hétero-cis normativo, se perceber como a causa do desajuste da sua família. Uma outra fala também que é muito pejorativa e que acaba nos trazendo essa autopercepção depreciativa é aquela fala que é muito comum nas famílias ainda na nossa sociedade brasileira, né? Eu prefiro ver um filho morto a ter um filho gay. Então, muitos pais, mães responsáveis por crianças, muitas vezes acabam soltando essas frases por aí. E aí você pensa, né? Eu, uma pessoa LGBT, ouvindo essa frase, momento em que eu realmente me identificar enquanto LGBT, o que eu vou querer fazer? Se meu pai, minha mãe prefere que eu esteja morto, a que eu saia efetivamente do armário e me identifique como LGBT. Eu vou lá e acabo com a minha vida. Então, fica aqui um clamor, né, um pedido, uma reflexão, para que a gente realmente perceba quais falas e quais comportamentos a gente está tendo, né, e que podem causar prejuízo à imagem que alguém faça dela própria, né? E a nossa responsabilidade em nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, que estudamos a origem espiritual da sociedade, né, de nós mesmos, qual o nosso papel diante, então, dessa percepção ou dessa sociedade tão hostil às pessoas LGBTQIA+, que podem causar, então, o seu suicídio. É justamente de se tornar uma pessoa acolhedora, indo na contramão de tudo aquilo que falam e criam e argumentam sobre as pessoas LGBTs. Porque, segundo The Trevor Project, aquela organização norte-americana que trabalha na prevenção ao suicídio de pessoas LGBTs, eles vão dizer que uma pessoa acolhedora é capaz de diminuir a chance de suicídio LGBT em 40%.
Olha como é um número grande, um número bom, né? E a gente simplesmente ser um porto seguro para essas pessoas LGBTs, para que elas comecem a perceber, comecem a transformar a sua autopercepção, percebendo que elas podem ser pessoas úteis para a sociedade, que elas podem colaborar para a sociedade, que não tem nada de errado com elas, que elas são, sim, muito importantes, e que desempenham um papel fundamental na sociedade, podem colaborar com a melhoria e com a transformação do mundo, que elas são, sim, importantes para as famílias, para os núcleos nos quais elas estão inseridas, por mais que esse núcleo seja hostil à existência delas. Então, fica, mais uma vez, a reflexão para a gente, né? Como ser essa ferramenta na prevenção ao suicídio entre pessoas LGBTQIA+. Ou seja, como eu posso me transformar nessa pessoa acolhedora, prevenindo o suicídio, né? E aí tem alguns itens básicos que a gente pode fazer. O primeiro de tudo é buscar conhecimento, buscar entender quais são as sensações, os sentimentos, quais são as reivindicações dessas pessoas LGBTQIA+, entender o significado dessa sigla, a sua importância, entender o porquê desse movimento social que busca direitos iguais, e que busca da sociedade um reconhecimento da sua existência. Fica um outro papel que a gente deve fazer, então, após a gente buscar o conhecimento, é de se tornar propagadores deste conhecimento, desconstruindo preconceitos nas outras pessoas. Porque quando a gente começa a buscar conhecimento, a gente passa a desconstruir os preconceitos que estão dentro da gente, né? Se a gente está realmente disposto a se tornar essa ferramenta de amor ao próximo, como nos ensina Jesus, a gente vai começar a perceber o ser humano, como um espírito ali encarnado e vivendo a sua experiência individual, particular, aqui no mundo. E aí a gente vai começar a diminuir os nossos próprios preconceitos. E diminuindo os nossos próprios preconceitos, a gente pode se tornar ferramenta para a desconstrução desses preconceitos na nossa sociedade. Não precisa nem se tornar palestrante, né, ativista, nem nada disso, mas não rir das piadas LGBT-fóbicas, não propagar essas piadas LGBT-fóbicas, explicar para as outras pessoas a importância dessas não violências, dessas não humilhações, né? E aí se transformando não só nessa ferramenta anti-humilhação e anti-violência, mas fazendo efetivamente algum trabalho de não propagar essas humilhações, fazendo com que outras pessoas também possam tomar esta consciência de não propagarem essas humilhações e essas violências. A gente pode ser essa ferramenta acolhedora, respeitando quem as pessoas são, seu caminho individual, respeitando a forma como elas desejam ser tratadas, como elas desejam ser chamadas, né, através do uso do nome social, por exemplo, e que muitas pessoas têm dificuldade de respeitar, né? E aí tem uma publicação de uma artista que ela diz assim: se você consegue me chamar pelo meu nome artístico e não pelo meu nome completo, então você pode muito bem respeitar o nome social de uma pessoa trans. É muito fácil, né? Ah, mas eu cresci a vida toda chamando aquela pessoa de José. Como é que agora eu vou chamar essa pessoa de Maria? Muito simples, é só usar a língua, seu aparelho fonador, e dizer Maria ao invés de José, né? Mesma coisa quando a gente fala
do pronome gramatical neutro, né? Essas semanas aí tem surgido na internet, principalmente no Facebook, pessoas questionando e usando de piada, né, esse uso gramatical do pronome do gênero neutro, né? Que algumas pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, mas se identificam como não binárias ou fluidas entre esses dois gêneros, muitas vezes não querem ser chamadas nem de ele, nem de ela, e aí a gente troca, né, o E no final para poder identificar essas pessoas, chama de ilo, ile, ou elo, enfim. É tão fácil, né, gente, a gente se reportar a pessoa do jeito que ela quer. Ninguém está aqui pedindo que você escreva o tempo todo usando o gênero neutro no idioma, mas que você possa respeitar o modo como a outra pessoa deseja ser chamada, né? É muito, muito simples. Se a gente partir deste princípio de que a gente deve respeitar as pessoas do modo que elas são, do modo que elas desejam, né? Baseados na ética, e principalmente a gente que é espírita, na ética de Jesus, de amar ao próximo, sem colocar condições, né, a gente consegue se tornar cada vez mais esta ferramenta na prevenção ao suicídio, não só de pessoas LGBTQIA+, mas de todas as pessoas que muitas vezes não se sentem seguras, não se sentem amparadas e acolhidas pela nossa sociedade, ainda muito distante das vivências e das relações pautada na lei maior que os espíritos vêm nos ensinar, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E é nosso papel, enquanto espírita, promover a mudança nas nossas instituições, mudanças, claro, sempre partindo do nosso íntimo, mas essas mudanças precisam ser colocadas em prática materialmente, diretamente nas nossas instituições, para que coletivamente, então, a gente possa atingir um mundo de regeneração tão falado, tão esperado, tão desejado por nós, mas que muitas vezes parece ainda muito distante. Que a gente possa refletir nessas palavras. Muito obrigado por abrirem esse espaço para a gente falar sobre esse assunto, para a gente poder conversar, dialogar, para a gente ir desconstruindo pouco a pouco os nossos preconceitos de cada dia, para que a gente possa construir um novo paradigma, um paradigma mais representativo, um paradigma mais inclusivo de todas as pessoas, da necessidade de cada um, para que a gente construa um mundo cada vez melhor e cada vez mais amoroso nas nossas relações. Mais uma vez, gratidão. Ângela, é com você. Jean Paul, muito obrigada, mas não vai embora ainda não, porque nós temos perguntas. Mas muito obrigada, assim, por essas reflexões tão importantes, né? Da gente poder pensar na nossa responsabilidade em relação aos nossos irmãos. Quantas vezes, né, a gente é instrumento, né, do mal para alguém, né? Através de uma piada que às vezes parece algo tão simples, né? Ah, eu não tenho nada contra, mas eu reproduzo uma piada, eu rio de uma piada, eu fico omisso diante de comentários, e muitas vezes estamos sendo instrumentos até de levar alguém às vias do suicídio, né? Pelo preconceito. E por não ser acolhido, por não se sentir aceito, né? Então, muitas vezes podemos ser cruéis na forma como estamos lidando com os nossos irmãos. Então, é muito importante que a gente possa fazer essa reflexão e pensar na importância que temos como instrumentos do bem
acolhendo a cada irmão, né? Fazendo aquilo que Jesus fez, né? Convivendo entre as pessoas, aceitando todas as pessoas, pregando o amor, amando, vivendo o amor. E quantas vezes falamos disso, mas na hora de vivenciar, temos um comportamento tão diferente. E muitas vezes até sem percebermos, por distração, por estarmos andando desatentos na vida, contribuímos até para que um irmão que já vem passando por tantas dificuldades, por tantas rejeições, e aí a gente acaba sendo aquela gota, né, a mais naquele copo que já transborda. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, gratidão. Eu tenho algumas perguntas, posso fazer para você? Claro. Então, vamos lá. Aline Maria, ela pergunta: Jean Paul, tenho 2 filhos, ainda são bebês. Ela tem 2 lindos garotinhos gêmeos. A Aline é uma querida companheira lá do Lar Francisco. Mas, desde já, quero implantar nos corações deles a importância de respeitarmos o próximo e a sua essência. Você tem alguma dica nesse contexto? Tá me ouvindo? Beleza. Sim, eu acho que a gente, enquanto as pessoas que ainda não sou pai, né? Então, quem é responsável por uma criança, né, que vai ali receber um espírito e é responsável por educar esse espírito nessa vida, né, nesse caminho da reencarnação, nesse desafio da reencarnação, a gente precisa muitas vezes ser exemplo, né? A criança, o adolescente, principalmente na formação da sua personalidade, é claro que a gente traz as nossas tendências individuais de vidas passadas, né? Mas quanto mais a gente for exemplo para esses espíritos que estão iniciando nessa vida, melhor. Então, que você possa ser exemplo para seus filhos, né? Se você respeitar essa diversidade, se você abraçar e acolher esta diversidade, seus filhos, com certeza, seguirão este mesmo caminho, né? E isso se dá através da forma com que você vai lidar com eles também, né? Então, você disse que você recebeu aí 2 garotinhos para educar nessa vida, né? Eles nasceram e foram atribuídos ao sexo que a gente diz masculino, nasceram com penizinho, foi colocado lá na certidão de nascimento deles que eles são meninos, garotos. Isso é importante? Sim, por questões biológicas é importante, questões médicas, né? Mas de que forma você vai educar esses meninos? Você vai educar dizendo que menino não pode chorar? Você vai educar dizendo que menino não pode vestir rosa? Ou não pode brincar de boneca? Ou não pode dançar, né? Então, existem diversos padrões de comportamento que vão ensinando às nossas crianças que é errado, se ela nasceu com determinado sexo biológico, é errado ela ter outro comportamento. E isso aí vai acabar gerando preconceito, porque quando ela perceber que tem uma outra criança que tem esses comportamentos que você está o tempo todo dizendo que é errado, ela vai chegar para essa outra criança na sua espontaneidade e vai dizer que essa criança está errada, que essa criança está inversa, que menino não faz isso, ou que menina não faz aquilo. Então, seja exemplo nesse sentido, educando seus filhos, não por conta do pênis que eles trouxeram entre as pernas, mas educando o seu caráter, educando os seus talentos, educando as suas potencialidades, para que eles sejam seres humanos de bem e que coloquem essas potencialidades, as suas espontaneidades, sempre a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço de uma construção de mundo cada vez melhor. Então, acho que essa
é a melhor forma, né? É ser exemplo nesse sentido e criar, então, crianças livres desse determinismo de comportamento simplesmente por conta de um sexo biológico. Mais uma pergunta aqui, Jean Paul. Da Natasha Lacerda, também uma companheira do Lar Francisco, que diz, Jean Paul, você acha que a igualdade de gênero ajudaria a minimizar a LGBTQIA+ fobia? Sim e não, porque a gente precisa lembrar também que dentro dessa luta de igualdade de gênero, né, dentro do movimento feminista existe um outro movimento também que ele é chamado de Radfem, que seria o feminismo radical, ou seja, o feminismo que não inclui as mulheres trans, por exemplo. Então, existe essa vertente dentro desse movimento que busca a igualdade de gênero, mas que exclui as pessoas, as mulheres trans. Então, por um lado, existe também a vertente que inclui todas as mulheres cisgênero e as mulheres trans. Existe também um outro lado que ainda não inclui, né, essa vertente que não inclui as mulheres trans. Claro, tem momentos em que essas lutas são interseccionais, elas se encontram, né? E aí a gente consegue minimizar também preconceitos contra pessoas LGBTs, mas nem toda pauta feminista de igualdade de gênero, ela contempla 100%, por exemplo, as pessoas trans, né? Então, auxilia, mas não dilui, né, a LGBTfobia por completo. Mais uma pergunta. Cátia Regina, também uma trabalhadora do Lar Francisco, ela pergunta: a negação da identidade LGBTQIA+ é comum, mesmo tendo o apoio da família? A negação em que sentido? A negação, a autonegação, seria isso? A pessoa... Não sei. Eu entendi dessa forma. Então, muitas vezes a família apoia ou não tem preconceito, mas muitas vezes a gente traz, sim, esses atavismos e essas crenças limitantes que incutem uma culpa na gente, que é LGBT, justamente porque a gente não se forma somente na família, né? A gente é exposto a outros ambientes também, de escola e outras instituições, e esses ambientes podem ser hostis às pessoas LGBTs. Muitas vezes a família é super, né, aberta, super amorosa, super acolhedora, mas esses outros ambientes são hostis. E aí esses atavismos, essas crenças limitantes podem acabar sendo incutidas nessas pessoas LGBTs, e aí elas sentirem certa culpa. Mas como eu disse, né, se ela tem esse outro ambiente acolhedor, nesse caso que você deu, seria o ambiente familiar, ela vai ter muito mais chance de ser bem-sucedida na sua personalidade, né? Vamos dizer assim, de ser efetivamente quem ela é, de se posicionar na sociedade enquanto LGBT, e vai poder aí superar as suas angústias, seus medos, suas inseguranças, né? Bom, acho que agora a última pergunta é: como você acha que as casas espíritas podem contribuir para diminuir os preconceitos contra pessoas LGBT? Perfeito. Esse tema, ele é considerado tabu, né? Não só o LGBT, mas a sexualidade como um todo. Qualquer aspecto da sexualidade humana, muitas vezes em ambientes religiosos, não vou dizer nem só da casa espírita, ele é tratado como tabu, né? E aí, historicamente, isso surgiu muito lá no século XVI, né?
por conta, enfim, de muitas questões sociais do momento, e aí a sexualidade humana foi considerada pecado, então o ato sexual que não fosse para a reprodução, mesmo o ato sexual heterossexual que não tivesse como objetivo a reprodução, era considerado pecado. Enfim, a gente traz ainda muito desse contexto histórico, religioso, até hoje na nossa sociedade, e não consegue conversar, dialogar ou estudar a sexualidade de forma natural, porque a gente desconhece o que realmente seja a sexualidade, né? As pessoas não entendem que essa sexualidade ela é uma construção social, ela é uma construção da nossa percepção, do nosso corpo, enquanto na cultura em que a gente vive, nas relações em que a gente está inserido, no tempo histórico em que vivemos, e nós, enquanto espíritas, descobrimos que essa construção, ela não é só neste corpo, nesta vida, mas a gente traz uma bagagem de construção da nossa identidade, de outras vidas, e que vai influenciar essa nossa construção no corpo atual e momentâneo que a gente habita, e que, portanto, essa construção ela é indissociável da gente. A sexualidade ela está em todo o nosso corpo, na nossa mente, na nossa aura, na nossa emanação psíquica, mas a gente não vê dessa forma. A gente vê com preconceito, a gente vê como com um olhar de demonização, né, de pecado, a gente acha que tem que levar uma vida casta, uma vida celibatária, em que a gente não pode se expressar no mundo e manter relações uns com os outros, relações de sentimento, relações amorosas, que extrapolam muitas vezes para o ato sexual e que não tem nenhum problema nisso. Então, a gente não vê as questões da sexualidade como naturalidade. E aí a gente tem o problema, né, de falar sobre isso também dentro do centro espírita. Então, uma forma do centro espírita ser mais acolhedor às pessoas LGBTQIA+, é estudar sobre esse tema, é falar sobre esse tema. Muitas vezes esses estudos ficam restritos às reuniões de juventude, né, da mocidade. E aí a gente não fala na palestra pública sobre o tema da sexualidade ou da homossexualidade, da transexualidade, enfim, do que for, porque a gente acha que vai causar muita comoção, né? As pessoas vão arregalar os olhos, ninguém vai querer ouvir sobre isso. A gente ainda trata do tema com muito dedo. E se transformar cada vez mais acolhedor a todas as pessoas é encarar esses assuntos de frente com naturalidade, com respeito e com amor no coração. Quanto mais a gente falar sobre algum assunto, mais medo a gente vai ter sobre os assuntos. E muitas vezes tem medo no movimento espírita de falar sobre esses assuntos que são polêmicos ou incômodos, né? Mas são polêmicos e incômodos agora, porque as pessoas desconhecem. Se a gente falar cada vez mais, vai se tornar cada vez menos incômodo, cada vez menos tabu e cada vez mais natural, inclusive como ferramenta para o nosso autoconhecimento. Porque se a gente não olha para a nossa sexualidade, e aí sexualidade com tudo que ela envolve, a gente não se conhece. Muito obrigada, Jean Paul. Você trouxe muitas reflexões importantes, muitos esclarecimentos para muitos. Acho que elucidou muitas questões e eu acho que principalmente nos trouxe assim uma visão mais ampliada, né, de poder nos vermos nesse contexto, no mundo, a nossa responsabilidade, o nosso papel. Então, você aprofundou muito e eu achei muito bacana. Então, mais uma vez, gratidão da nossa casa por você estar aqui. E o Lar Francisco rompe, né, com
às vezes, esses bastidores aí, esses medos de né, como você falou, porque somos todos iguais, né? Somos irmãos e é nessas diferenças que a gente se enriquece. Então, gratidão. E as Eu que suas agradeço. considerações finais para a gente encerrar. Eu que agradeço, Ângela, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está acompanhando aí a gente. É sempre um prazer enorme falar com vocês do Lar Francisco de Assis, aí de Macaé. Como eu falei da outra vez para a Cris, né? Da outra vez eu senti muito assim o acolhimento da espiritualidade da casa, e dessa vez também não foi diferente. A emanação dos mentores da casa e da equipe responsável desse trabalho é muito grande, é muito bonita, e tenho certeza que muitos corações se aproveitaram aqui desse nosso momento de troca, de compartilhamento e de esclarecimento, né, sobre esse assunto. Então, que a gente possa se tornar cada vez mais essa ferramenta, esse instrumento, como propõe Francisco de Assis, né? A gente possa levar sempre amor onde houver ódio. Acho que é esse o pensamento, né? Que a gente seja ferramenta de amor aonde quer que a gente vá. Muito obrigado, gente. Beijos de glitter. Beijos iluminados para você. Gratidão. Então, pessoal, mais uma vez a gente conclui uma noite da Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis, com a alegria de estarmos aqui reunidos para tantas reflexões importantes, né? Então, essa foi mais uma noite de grandes reflexões. Então, se você se sentiu tocado na noite de hoje, se essa palestra foi importante para você, para as suas reflexões, compartilhe com alguém, curta a nossa página, convide mais alguém a fazer parte desse nosso trabalho de amor. Seja um multiplicador da corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Então vamos à nossa prece final, lembrando de pegar aquela água que a gente pediu no início. Hoje está sem música. Toda vez que eu tento a música não está saindo. Então a música está em nossos corações, está dentro de nós nessa noite. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, a Francisco de Assis, a essa linda espiritualidade que aqui se encontra para esse trabalho de amor. Gratos somos, Pai, por mais uma vez estarmos participando desse banquete espiritual. Gratos somos por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo refletir sobre assuntos tão importantes, podendo ter a condição de despertar as nossas consciências. Como é bom vencermos os nossos preconceitos. Como é bom nos abrirmos para repensarmos a nossa vida, as nossas ações. Como é bom sentirmos esse amor que pulsa, essa paz, essa serenidade. Como é bom aceitarmos o nosso próximo, assim como nós queremos ser aceitos. Como é bom termos compaixão por cada irmão de caminhada. E esse momento em que vivemos, onde toda a humanidade passa pelas mesmas dores,
pelos mesmos enfrentamentos, somos convidados a olharmos para a vida de uma forma completamente diferente da que vínhamos olhando, com compaixão, com amorosidade, com benevolência, sendo solidários uns com os outros. Gratos somos, Pai, e que possamos fazer desses momentos, desses desafiadores momentos, oportunidades de transformação. Que essas vibrações dessa noite alcancem a cada coração, a cada família aqui representada. Te pedimos, Pai, que nessas águas colocadas diante de nós possam ser colocados os remédios pelos companheiros espirituais que se encontram conosco, que cada um necessita nessa noite, para o despertar das suas consciências, para se reequilibrar, se harmonizar físico, mental, emocional e espiritual. Gratidão, Pai, por mais esta noite. Fique conosco, nos abençoe e que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez gratidão, paz e bem a todos. Estaremos de volta no domingo com mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Não esqueçam de convidar um irmão, não esqueçam de ser um instrumento de luz na vida do próximo. Paz e bem, gratidão e até domingo.